Agora foi. Pronto, Agora foi. agora sim. Tudo Eu bem, entrei com o Stefan? Instagram do grupo. Tudo bem, Regina? Eu não me liguei, fiquei mandando convite para você e Você mandou não no liguei Instagram do não. pessoal. É, Eu tô no Instagram certo, né? No da Rosa, né? tá, Rosa Ah, Consultoria, certinho. então é isso aí. É, você sabe que eu dei uma topada no pé hoje, acho que quebrei o dedinho do pé. Ah, Hoje foi bravo o negócio, viu? e é uma dor. Nossa, nem me fale. Se tiver alguém perto, ou a gente tem vontade de matar ou de xingar. Só tinha o cachorro, coitadinho. Mas tá bom, Nossa, dói demais. já botei um gelinho e vamos que vamos. A Camila tá em todas. Eu tenho visto a Camila aí no É, nas suas lives. pois Beijo, é, Camila. A Ana Lu eu vi que entrou também. também entrou. É, E vamos lá, né? Eu vamos acho que lá, tem que pessoal. Vamos, apresentar, porque vamos tem algumas. colocar. Ô, Regina, deixa eu te interromper, que eu adoro coraçãozinho. Então eu peço para as meninas, enquanto tá assistindo, colocar o dedinho lá e ficar clicando, porque aí o Instagram entende que a live tá bacana e aí a gente fica lá no comecinho. Então, meninas, ó, o dedinho lá no coraçãozinho. Pá, 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 pá. Legal. Ah, tem gente entrando ainda. Joca, não sei quem é o Joca, mas bem-vindo, Joca. E hoje, foi pesado para você o dia ou tá tranquilo? Hoje foi bem tenso, viu, Regina? Eu tô fazendo um processo seletivo com uma franquia de fast food. E hoje foi dia de seleção o dia todo, mas tá bom. Melhor Importante que a gente não estressar tá com o parado, né? trabalho do que estressar pela falta dele, né? Exatamente. Muito bom. Verdade. A Camila tá falando assim, Regina, mandem aviãozinho. Aviãozinho também. Legal. Você quer esperar um pouquinho mais ou podemos começar? Não, acho que se você quiser já começar fazendo a introdução, vamos lá. Então, eu queria que você se apresentasse primeiro, depois eu me apresento, dou uma introduzida no assunto e a gente prega pau. Então vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Daiane Brito. A idade a gente deixa pra lá, né, Regina? Não precisa Não, falar. deixa quieto, deixa quieta. Vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte, deixa pra lá. Eu sou formada em recursos humanos, tenho pós em gestão de pessoas, tenho 15 anos de experiência na área de recursos humanos. Essa experiência veio aí de junções de empresas CLT, né, nacionais e multinacionais. E há 7 anos eu atuo aí como consultora de recursos humanos e focada em recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. E sou fundadora e idealizadora do Grupo RH e Você. Nós somos um grupo aí de profissionais de recursos humanos. Foi fundado em 2013 em Ribeirão Preto com 4 integrantes. Hoje nós estamos em 11 estados, mais de 3 mil empresas e mais de 30 mil profissionais de recursos humanos. Então Fantástico. Parabéns. é Fantástico. motivo de muito orgulho realmente. E eu Fruto de muito espero que essa trabalho, com live, certeza. com certeza. E eu espero que essa live aqui com você hoje poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências, né, como consultoras. É isso aí. Entrou a Elaine. Oi, Elaine. Entrou o Joca. O Joca é o Joaquim, claro. É que eu nunca te vejo aqui, Joa. Então eu estranhei um pouco. Vamos lá. Então, para quem ainda não me conhece, eu acho que todo mundo já está cansado de ver minhas apresentações, a Baldaia com certeza. Mas eu sou a Regina, sou conhecida como Regina Ross, porque Ross é o nome da minha empresa. A gente atua desde 94, já são 26 anos, né? É isso? Eu estou boa aí na continha, dá 26 anos, no Rally Rola. Oi, Claudinha. E sempre ajudando as empresas na sua estruturação. Eu gosto muito de trabalhar de forma estruturada, tratar a base mesmo, a raiz, né? Vamos começar com o organograma, ver os processos da empresa, para daí, em cima dessa base, a gente colocar a expertise que a gente tem já na área e
formalizar os processos de recursos humanos, adoro fazer normas e procedimentos, e estamos aí já, 26 anos nesse baralhado, já trabalho há um pouquinho mais que isso. Vamos pular essa parte da idade, mas já estou assim, numa faixa etária, vamos colocar assim, de antiguidade, e que a gente se permite mais liberdades, né? Me sinto muito mais, menos dependente de outros, né? De outras coisas, outras pessoas e outras situações, então fico muito mais tranquila até para a gente fazer uma live dessa aqui, que não é mole, não. Para a gente dar uma introduzida, Daiane, eu fui pesquisar a origem, né, de consultorias, né? E você sabe que minha primeira formação foi história, né? E eu sempre procuro agregar alguma coisa de história no meu trabalho e sempre cai muito bem. Silva, não sei quem é Silva, mas seja bem-vindo. E então eu fui pesquisar e daí eu vi que, na verdade, o consultor, o conselheiro, ele existe desde que existem as civilizações, né? Sempre foi aquela pessoa, aquele cara que está junto com o rei, ou o chefe do clero, sempre está com as direções, né? E trocando figurinha, aconselhando, isso desde a Grécia Antiga, então é uma coisa muito antiga. Ela começou a tomar mais uma forma profissional depois da Revolução Industrial. Que aí que começou realmente a haver uma profissionalização. Então a gente tem o Taylor, o Deming, foram todos grandes impulsionadores das consultorias, né? Através dos trabalhos científicos que eles fizeram, tanto na área do desenvolvimento de processos, o Taylor, como na área de qualidade do Deming. Então, a partir aí da década de 30, isso tomou muita força, a partir do crash da Bolsa dos Estados Unidos em 1929. A partir desse crash, cresceu o quê? Cresceu as consultorias financeiras, né? Porque todo mundo quebrou naquela época, foi um desastre imenso, né? Mundial já, e muito representativo para os Estados Unidos. E daí a coisa impulsionou. E de lá para cá, estamos aí, né? Num crescendo cada vez mais, né, Daiane? Exatamente. Hoje aí não é mais só consultoria financeira, né, Regina? Nós temos consultoria aí de diversas áreas, recursos humanos, marketing, são N's, né? Eu sempre falo, Daiane, que o consultor, ele tem que ter um foco. Ele tem que ser bom em uma coisa específica, mas não é ser bom, não. Tem que ser muito bom. E tem que entender de todo o cenário. Então não adianta, né? Eu já fiz consultoria financeira, né? Eu sei fazer um fluxo de caixa, eu sei o que é um plano de contas. Então, assim, não adianta só atacar DRH, né? É o que você falou. Hoje a gente tem que entender não só de marketing, mas do raio do marketing digital, que é uma parafernália, né? Então, a gente tem que realmente ter uma abrangência ampla. A gente tem que ter um conhecimento amplo para você poder desenvolver bem o seu trabalho. Você não acha que é por aí? Eu acho que o consultor tem que ter uma visão muito sistêmica do negócio, bem ampla, né? Às vezes o empresário, né, a empresa procura um consultor achando que o problema está em determinada área, né, em determinado assunto. E aí, se o consultor ele é muito fechado, né, ele é muito ali naquele espacinho dele, exatamente. Dentro daquela casinha, né, não tem essa visão um pouco mais ampla, ele não vai conseguir, às vezes, identificar a real necessidade, né? Às vezes, hoje, você vai numa empresa achando que o problema está em determinado assunto, e aí, a hora que você vai lá e parte para o diagnóstico, você vê que não é ali, né? Que o negócio está bem do outro lado, né, da ponta. Então, e se você é um pouco limitado, realmente você não vai conseguir chegar até esse outro lado da ponta. E, consequentemente, você não vai conseguir entregar resultado. E isso acontece muito, né, Regina, hoje, no dia a dia de alguns consultores. É assim.
a gente tem diversos tipos. Oi, Danilo. A gente tem diversos tipos de consultoria. Existem as consultorias, Daiane, que são aquelas técnicas, né? Por exemplo, você contrata um arquiteto para desenhar a sua casa. Ele vai te fazer um serviço de consultoria, você não vai contratar ele CLT. É uma consultoria. Ou você contrata um engenheiro para acertar a tua linha de produção. Isso é muito focado, é muito técnico, né? A consultoria que nós estamos focando aqui, só para o pessoal se sintonizar, para a gente afinar, é essa consultoria que a gente vê as empresas contratando para a parte organizacional. Oi, Cristina, Milani, bom que você está aqui de novo. Oi, Wallace. A gente vai fazendo de tudo um pouco. Então, Oi, Wallace. O Wallace é nosso parceiro também. Beijo. Essa consultoria que a gente está falando é essa desse universo focado na organização e estruturação das empresas, né? Não são essas tão direcionadas quanto um engenheiro ou um arquiteto, né? Oi, prima, tudo bom, Marli? Então vamos lá. Me conta, Daiane, que eu gostaria de saber como você começou, né, nessa consultoria. Como é que foi o teu início, teu boom? Bom, vamos lá. Eu trabalhei muito tempo, né? Sempre trabalhei com CLT, então trabalhei em empresas nacionais, multinacional. E aí, Regina, em 2015, 2014, 2015, eu descobri que eu queria empreender. Eu quero empreender, né? E eu sempre trabalhei na área de RH. Até hoje, eu comentei aqui com o pessoal do escritório, eu estou com uma estagiária que começou comigo aí na parte de recrutamento e seleção, ela está fazendo psicologia. Então, ela já entrou fazendo triagem de currículos para fast food. E aí, ela fez um comentário comigo. Ela falou assim, nossa, mas é complicado criar currículo, né? Nem sempre está compatível com o perfil. Aí eu falei assim, não, criar currículo assim não é nada complicado. Complicado é você criar currículo para coveira de cemitério. Porque foi como eu comecei. Isso As aí. minhas primeiras contratações foram para coveiros do cemitério Bom Pastor. Então eu falei assim, então não tem nada difícil. Para quem já recrutou coveiro, né? Mas eu sempre gostei. Então, assim, o meu primeiro emprego aqui em Ribeirão foi com 12 anos de idade. Meu pai faleceu, eu comecei a trabalhar muito nova. E eu trabalhava numa autarquia da prefeitura aqui como menor aprendiz, trabalhei na parte de recursos humanos lá deles, e eles cuidavam desse cemitério aí, do cemitério Bom Pastor. Então, na parte aí de contratação de coveiro, era comigo, né? O que sobrou para o estagiário. Hoje sobrou minha coisa. Mas eu falo que depois disso, né, vai para tudo. Enfim, mas eu gostei, Regina, foi algo que eu gostei. Então, eu acho que a primeira coisa é realmente você fazer algo que você goste. Então, eu comecei com 12 anos, eu não sei fazer outra coisa, eu sempre trabalhei com RH. Depois disso, claro, né, aí eu terminei ensino médio, depois fiz a faculdade, depois fiz pós, fiz vários cursos. E aí fui trabalhando, né, troquei de algumas empresas e fui subindo e tudo mais. Mas eu sempre tive essa vontade de empreender, né, eu sempre falei que eu queria trabalhar para mim. E aí, em 2015, eu trabalhava numa empresa, e aí trocou gestão, trocou tudo, e eu consegui ser desligada. Eu nunca tinha vivido a experiência de um seguro-desemprego, nunca. Meu primeiro seguro-desemprego foi em 2015, e quando eu saí dessa empresa, eu falei assim, agora eu quero descansar, depois eu vou pensar no que eu vou fazer, né? E um mês depois que eu estava em casa, não tinha recebido nem a primeira parcela que tanto eu queria, né, do seguro-desemprego. Aí algumas pessoas já começaram a me procurar. Você não está mais trabalhando, né? Tô precisando contratar e tal. Então começou assim, Regina. E aí eu peguei toda essa minha bagagem, né, de CLT e comecei com o processo de recrutamento e seleção. Só que existe uma grande diferença em você ser recrutadora de uma empresa e você prestar um serviço de recrutadora para várias empresas, como consultora, né? Existe uma grande diferença.
E aí eu comecei, né? Comecei com alguns clientes e tal, e fui identificando alguns gaps, né? Falei assim, não, eu preciso ser diferente. E aí eu comecei a observar o trabalho de algumas agências, né? E eu falei assim, gente, eu preciso ser diferente, não dá, né, para ser a mesma coisa, né? Para ser igual. E aí eu falo assim que eu descobri a receita do bolo, não vou contar hoje, não vou contar hoje. Mas dentro do meu processo de recrutamento e seleção, Regina, eu desenvolvi uma metodologia diferente que nenhuma agência em Ribeirão faz. Nossa, que bacana, Daiane. Muito, muito bacana. E isso, claro, foi para test drive, né? E foi assim, deu muito certo. Então hoje eu não, você pode entrar em todas as minhas redes sociais. Eu só tenho coisas postadas do grupo. Eu nunca divulguei um processo de recrutamento e seleção. Porque todos os clientes que eu tive de recrutamento e seleção, eles continuam comigo até hoje e Que eles bom. indicam outras pessoas. É isso mesmo, é Então, assim que a coisa funciona. exatamente. Então, um consultor, quando ele vai começar, ele precisa se lançar realmente, fazer aquilo que ele gosta e não ser mais um no mercado. Né? Então, ele tem que pegar toda a bagagem que ele vivenciou. Ele não pode parar, ele tem que ficar investindo em cursos, sim. A gente fala muito de curso e as pessoas só querem um retorno financeiro, mas a gente precisa investir, sim. Mas mais do que isso, a gente precisa colocar a cabeça para funcionar. Né? É isso aí. E desenvolver algumas metodologias. Então, assim, o meu boom foi nisso, né? Começou com recrutamento e seleção, e eu tô até hoje, graças a Deus, não me falta trabalho, e o meu trabalho não vem de postagens e divulgações em redes sociais, vem 100% de indicação. Se você deixar, eu vou ficar falando até amanhã aqui, viu? Então, não, vamos lá, vamos lá. É assim, vamos abordar tudo isso que você está falando, que tem muito gancho aí para a gente colocar. Mas eu vou te falar a minha Sim. experiência do começo, porque ela é bem diferente da sua. Então, vamos lá. Lá na década de 80, eu trabalhava na indústria automobilística, lá em São Paulo. Era uma fábrica de autopeça, e tinha na época 1.500 empregados, uma coisa assim. E essa empresa, com a vinda, olha só como a coisa é antiga, né? Com a vinda da ISO 9000 e pegou as montadoras de cheio, a empresa deu uma balançada, porque de repente ela precisava atualizar todos os seus processos, qualificar seu pessoal, barará, 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 e ela deu ficou meio bamba das pernas. Mesmo porque na década de 80 no Brasil a gente chama foi a Idade Média do Brasil, né? Foi um horror. Então, e nessa situação, a empresa contratou uma consultoria. E o cara reunia a gente, os administrativos, numa sala de reunião, e falava assim, ó, o cara falava assim, olha, o trem está passando, vocês precisam pegar o trem. Era um discurso, na verdade ele estava fazendo um discurso de que o rodo ia rolar, de que ia haver demissões. Mas a consultoria nunca explicou qual que era a estação do trem, como é que você pegava o trem, você entendeu? Foi aquela coisa assim, tipo, eu avisei, né? E realmente foi a empresa, assim, essa consultoria, ela trabalhava por resultado, pela economia que ela fazia na folha. Olha só. Então, qual que era o objetivo deles? Era demitir, porque quanto mais eles economizassem na folha, mais eles iam ganhar. E era aquelas consultoria cara. Olha, mandaram até o gerente da qualidade embora, que depois tiveram que contratar todo mundo de novo, sabe? Foi assim. Foi um arraso. Acabou de detonar o resto da empresa, que já estava ruim. Tanto que, na sequência, essa empresa foi vendida por uma outra maior, foi engolida por uma outra maior. E eu fiquei olhando para isso, eu falei, não é possível que isso seja uma consultoria, né? Eu não acho que é isso. Eu falei, eu vou fazer esse negócio aí um dia. E passou o tempo, vim para Ribeirão. Meu último trabalho foi na Coca-Cola daqui. E já na Coca-Cola eu me estruturei, né? Já montei a minha empresa. E imediatamente, quando eu saí da Coca-Cola, já foi para a minha empresa, né? Então, assim, muita gente, é muito comum, inclusive, a pessoa fica desempregada,
E daí ela pensa, bom, vou ser consultor, porque daí vai ter uma vida própria, vamos falar assim. Só que a coisa não rola bem assim, né? Eu me lembro muito bem, Daiane, que eu atendi um rapaz aqui, e ele falou para mim, falou, olha, era na área de engenharia. Eu trabalhava numa empresa, ganhava bem, tal, mas aí teve um corte e eu fui demitido da empresa, mas aí um cliente chamou ele como consultor e ele ficou encantado, porque ele ia ganhar 3 vezes o que ele ganhava lá na empresa. Ele falou, isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Nem mandou mais currículo, nem nada, já foi naquela área. E quando ele me procurou, ele falou, bom, aí durou 3 meses o trabalho e nunca mais eu consegui fechar nada. Aquilo já tinha 2 anos. Então ele ficou desempregado e seria um trabalho. Muito Por isso comum, né, pessoa... Regina? Oi? Isso é muito comum. Então, mas não dá. O querer só, né, não leva a nada. E eu queria só pegar um gancho que você falou, Daí, que eu achei bem legal, que o trabalho de consultor é muito diferente do trabalho do empregado. A primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que entender é que consultor é consultor, não é empregado da empresa. Isso quer dizer o seguinte, na hora que dá a merda, por menos que você tenha culpa, a culpa vai cair em você, se alguma coisa der errado. Primeira coisa, por quê? Existe o corporativismo, né? As pessoas vão se proteger na empresa. Então, e esse papel, daí eu já, os anos me ensinaram, eu aceito de boa. Sabe como é que é? Eu deixo claro, mas eu aceito. Falar, eu não dependo, né, exclusivamente dessa ou daquela empresa. Então, eu acabo aceitando, deixando claro os limites das coisas, mas assim, consultor não é empregado. Então, você nunca será tratado como empregado. Você nunca terá colegas, você nunca terá amigos, você tem cliente. Me fala um Tá. pouco sobre isso, Daí. Bom, esse gancho que você falou, né? Consultor não tem colega, né? É cliente. O vínculo ele é extremamente profissional, realmente. Então, assim, o consultor, eu vejo isso, vivencio muito isso hoje. O consultor, Regina, dentro, né, da minha carteira de clientes aqui, quando eu atendo, não dá realmente para misturar um vínculo pessoal com o profissional. Aquilo que você falou no início, né, é sempre a culpa, ela vai ser do consultor. Então, hoje, um consultor, ele precisa ser extremamente ético e ele precisa ser extremamente ético. Ele precisa ser extremamente seguro daquilo que ele está passando. Ele não tem que ser só vendedor. Eu não tenho perfil comercial. Eu não tenho perfil comercial. Eu não tenho. Então, ele não tem que ser só vendedor. Ele tem que ter expertise naquilo que ele está vendendo. Então, se eu estou propondo uma solução para aquela empresa, eu tenho que cumprir com aquilo que eu estou prometendo, né? É isso aí. Então, exatamente, porque depois a forma como a empresa vai te cobrar não vai ser da forma como ela cobraria um funcionário. Exatamente. Né? Ela está investindo um dinheiro de consultoria que, na maioria das vezes, não é um valor de um salário de funcionário. Então, ela não está procurando, o diretor, o empresário, ele não está procurando um amigo consultor. Ele está procurando um consultor que traga soluções para a empresa dele. E eu vou te falar mais, Daiane. Nós estamos sujeitos o cliente falar que você não fez o que foi combinado e ainda te processar. Ainda tem essa. Então, Exato. é assim, o consultor ganha mais do que o empregado? A maioria das vezes ganha, sim. Se você juntar os clientes, claro que vai ganhar. Mas sempre tem o ônus, né? Tem o bônus e tem o ônus. Então, a coisa não é fácil, não. Não pense que tudo são mil maravilhas. Você tem clientes que são excelentes, que realmente seguem aquela orientação que você dá, que você consegue executar o seu trabalho numa abrangência, às vezes até maior do que você propôs, que vai tudo bem. Mas tem aquelas empresas que, vou te falar, que é osso duro de roer, entendeu? E você tem que saber lidar com isso aí.
infelizmente, uma grande parte das empresas é osso duro de roer. Então, a gente tem que saber levar. E uma coisa que eu acho que eu tenho muito orgulho, Daiane, em todos esses anos meus de profissional aí da área, nunca tive nenhum problema de quebra de contrato, ou de processo, nada, sabe? Porque a gente tem que saber levar realmente. Então, é um orgulho para mim é, é, não carregar uma tralha dessa nas costas. O posicionamento, eu acho que é muito. Acho não, eu tenho certeza que ele é muito importante nesse relacionamento consultor e cliente, né? Eu acho que a ética e o posicionamento, principalmente, é muito importante. Porque às vezes você pega uma empresa, Regina, e o empresário te contrata, o diretor te contrata, mas nem sempre o seu projeto vai ser desenvolvido diretamente com ele, né? Às vezes vai ser desenvolvido com outro departamento, com funcionários, com gestores de outros departamentos. Então, por isso que é muito. E eu já presenciei isso, não vou citar empresa, não vou citar nada por questões de ética, nem consultor, mas eu já presenciei isso da empresa contratar o consultor, né? Vínculo totalmente comercial, o cara investiu porque ele queria solução, né? Aí o consultor chega lá, então começa a fazer o diagnóstico, mas aí ele já pega amizade lá com o gestor lá do departamento X, sabe? Aí eles já começam a ir almoçar junto, entendeu? Sabe aquela coisa assim? Ah, nossa, você conhece fulano? Eu conheço. Aí já cria aquela aproximação, aí já começa aquelas fumaça. Sabe a fumacinha? Para esconder e para proteger. Por quê? Porque você não teve um posicionamento inicial. Então, você não manteve aquele vínculo e aquela ética profissional. Já virou amigo do cara ou do gestor dali, você é consultor, entendeu? E aí, como é que você vai apresentar um diagnóstico que às vezes pode ser que o problema tá na gestão daquele cara, entendeu? Ou alguma coisa semelhante. E aí começa as fumacinhas. E aí, o que acontece? Você não vai entregar o seu trabalho da forma como você deveria entregar para o cara que confiou em você, para a empresa que confiou, para o diretor que confiou. Aí você já sabe, né? Final. Isso que você está falando, Daiane, ele se aplica também, por exemplo, aos líderes das empresas, aos supervisores, aos gerentes. Por quê? Sim. Principalmente na nossa região, e é normal isso, acho que o Brasil inteiro é assim, você faz aquele churrasquinho, aquele happy hour, aí chama todo mundo, vai lá na sua casa, vai não sei onde, e o gerente está lá no meio. Chega na segunda-feira, o diretor chama e fala, olha, temos que fazer um corte. E pessoas que estavam lá com você, dando risada, curtindo o churrasco, você vai ter que mandar embora. Então, eu sempre acho que você tem que evitar. São situações que você deve evitar. Poder pode, mas deve ser evitadas, né? Aproveitando mais um gancho seu, Daiane, eu queria... Vamos falar um pouco aqui. Por que as empresas procuram os serviços de consultoria? Quero ouvir tua opinião. Por que as empresas procuram consultoria? Quando uma empresa procura uma consultoria, na minha opinião, é porque ela está com um problema em alguma coisa e ela quer uma solução, né? Porque ela não tem uma solução interna, né? Ela não tem uma solução interna, então ela precisa buscar uma solução externa para aquilo. Então, na minha opinião, é esse o motivo que leva a empresa a buscar uma consultoria. Eu busquei uma consultoria de marketing, eu, Daiane, sou uma empresa de pequeno porte, podemos dizer assim, mas na pandemia eu me vi completamente desestruturada com a minha parte de marketing digital. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, caramba, mas eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, mas isso não me traz resultado, eu tenho. Então, na maioria das vezes, a empresa às vezes até tem, né, aquela solução ou processos, mas aquilo não está funcionando. E foi o que aconteceu comigo. Vamos trazer para minha experiência aqui, né? Eu tinha as minhas redes sociais, fazia as minhas fumaças e tudo mais, mas não tinha resultados. E com a pandemia, eu precisava de algo que me trouxesse resultado. E eu não tenho expertise nesse assunto, né? Não é a minha área. E eu não tinha nada interno. Então, o que eu tive que fazer é buscar uma consultoria externa para resolver o meu problema para ter solução. Exatamente. Né? Nós estamos tendo um comentário aqui da Baldaia falando assim, que existem consultores
Você acha que existem poucos consultores com esse perfil de amizade, mas que na empresa essa amizade fica deixada de lado e aí entra o profissionalismo? É assim, Camila, é óbvio que quando eu vou no cliente, havendo oportunidade, eu vou almoçar com o pessoal da RH, ou eu vou almoçar com o gerente ou com o diretor, isso é o social. Mas tem realmente que separar muito bem as coisas, né? Você não pode fazer isso todos os dias, né? A questão de presentes tem que ser muito bem observado, né? Principalmente os presentes de final de ano, esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não dou presente e também não recebo presente. Não rola. Eu recebi uma vez um presente bacana até, mas assim, não é uma coisa comum. Então, eu acho assim, a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Uma situação é uma situação, outra situação é outra situação. Porque se chegar e você tiver que propor, fazer uma reestruturação e justamente na área daquela pessoa que você vai ficar almoçando e vai ficar amiguinho e a empresa vai mandar embora, como é que você fica? Não dá. Então, a gente tem que realmente separar um pouco. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Eu posso E, complementar, por Regina, favor. essa observação da Camila? Mapa mental, né, é algo muito, muito individual. Então, assim, às vezes você tem essa estrutura, né, e essa inteligência emocional de saber separar a amizade do profissionalismo. Mas será que aquela pessoa que você está mantendo um contato de amizade e que em alguns momentos você vai precisar separar, ela vai ter a mesma maturidade que você? Perfeito, perfeito. Então isso tem que ser observado. Eu já tive uma situação dessa real. Uma empresa me contratou via RH por indicação da menina. A hora que eu cheguei lá, que eu vi o cenário, entendeu? E o diretor queria, assim, substituir aquela pessoa que já era antiga, já ganhava muito, já não estava rendendo, pedido por ó, e eu entrei na empresa via ela. Olha a situação. Então, se você não tem uma postura firme, se você não sabe muito bem onde você está pisando, isso é uma armadilha horrorosa. Horrorosa, porque vai cair na ética, bem no que você falou aí, né? E saber separar muito bem, mas não é só você, né? Você tem que ver se a outra parte tem essa estrutura e essa maturidade para saber separar também. Senão não adianta você ser o profissional e aí não vai dar certo. Vai dar bagunça. O Vitor Trevisan está falando que é fundamental interagir. Eu também acho. Tem que interagir. Principalmente na sala de treinamento, né? Você passar os processos. Eu acho que a interação, ela deve ser uma interação bem profissional. Claro que você pode almoçar, tal, mas é sempre se mantendo naquela linha reta, porque senão a coisa pode descambar. Nesse assunto ainda, Daiane, eu queria comentar o seguinte, ó. Aí, vamos lá. Aí a empresa precisa de um profissional. Ela chegou à conclusão de que ela precisa contratar um profissional externo para poder resolver aquilo que ela acha que é o problema. Vamos para o processo de escolha do cliente, né? Como que você acha que é o processo de escolha do cliente? Então, Regina, eu já vivenciei duas experiências aí com a escolha do cliente. Quando a pergunta é como que o cliente vai selecionar o consultor, por exemplo, né? Como que ele vai escolher a empresa, qual é o critério da empresa para selecionar o consultor? Eu já tive experiência que a empresa seleciona o consultor porque o cara é muito comercial e o diretor não tem conhecimento técnico do assunto nenhum. E aí o cara chega lá na mesa, né? E expõe lá. O cara desculpa, gente, mas o cara é foda no comercial, né? Mas ele não sabe porcaria de nada do que ele tá falando, né? Na verdade, do que ele vai fazer. Então, eu já vi casos em que a empresa, o diretor, contratou o consultor porque o cara era muito bom comercialmente. E eu já vi casos, né? Eu trabalho muito assim, que é através de indicação. E esses casos
são os casos que eu prefiro. Eu prefiro ser escolhida dessa forma, né? Então, para você ter ideia, eu tô com um cliente que eu fui indicada para ele. Em momento algum, ele tirou algumas dúvidas comigo do processo, mas em momento algum ele me questionou o valor de investimento. Em momento algum. Essas são as E aí empresas mais e aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, fulano, se você tiver com outras propostas, a gente conversa, né, tal. Porque é de meu interesse pegar o cliente, óbvio, claro. né? Eu tenho conta para pagar, então a gente passa uma proposta e dependendo da situação, se forem uma empresa que estiver orçando com outras consultorias, dependendo, dá para a gente dar uma ajustada e tudo mais. Não faço leilão, Regina. Não faço Claro. leilão. Isso não. Eu sei do que eu entrego, né? E aí ele falou, não, eu nem tô orçando com nenhuma outra, porque eu não entendo nada dessa área. E como já deu certo lá com o fulano, então tá tudo certo. Eu não entendo. Então tá tudo certo, não tô orçando com nenhuma e nem vou orçar. Então, assim, essas são as que eu prefiro, né? O sonho de consumo, acho que de qualquer consultor. Mas eu já vi casos em que a empresa seleciona com, né? Ai, manda uma apresentação, ele pede lá proposta para 3, 4, 5 consultoria. Aí chega aquelas propostas de consultoria. Aí marca reunião presencial, marca reunião online. Aí o cara seleciona pela lábia do outro. Aí ele vai. Bem isso. É bem isso. E é isso que eu sinto também, né? É claro que por indicação é o nosso merchan, é esse aí, né? Deixa eu só mandar um beijo. Tem indicação. Regina, deixa eu só interromper. Quero mandar um beijo para Carol Brino. A Carol que tá aqui. E a Heloísa acabou de entrar. Beijo. Entrou Pronto. uma também. Vamos lá. Então, eu acho que é isso mesmo que você falou, né? A gente vive das indicações. Esse é o nosso forte. E eu sinto isso também que você está colocando. Eu sinto assim, Daiane. Aí a empresa vai e te pede o orçamento. Na minha área, esses orçamentos, às vezes, quando você faz orçamento, né? O meu foco maior é remuneração. Então, você faz aquele orçamento e o meu orçamento ele é bem detalhado. Ficou Tá? mudo aqui para mim, Regina. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ficou mudo aqui para mim. Espera só um pouquinho. O pessoal tá me ouvindo aí? Lisa, tá me ouvindo? Espera aí que ficou mudo aqui. Não tô te ouvindo. Tá, também não tô falando. O pessoal tá me ouvindo sim. É o problema com você aí, Daiane. Já que você não tá ouvindo, não tá adiantando nada eu falar isso, né? Ô, Regina, eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Não te ouço nada. Tá, eu vou continuar Eu vou falando desconectar aqui. e te mando outra Conecta de solicitação. novo. Vamos lá. Deixa eu chamar a Daiane de novo. Enquanto a Daiane entra aí, vamos lá. Aí, voltei. Agora eu tô ouvindo. Então, vamos lá. Então, é assim, eu sinto a mesma coisa que você, e daí a empresa pede o orçamento. Beleza, aí pediu. E eu acho que tem que pedir para outras empresas também, tá? Sim, Acho que é bom, porque, por exemplo, eu sou muito segura da minha proposta. Eu tenho muita segurança, né? Estou 100 anos na parada, eu tenho muita segurança do que eu estou propondo, tecnicamente. E eu sempre falo, o preço a gente ajeita, se for o caso, né? Mas tecnicamente eu tenho muita segurança no meu trabalho. E daí o cara faz pede aquela meia dúzia de orçamento e ele vai no preço. Ele, às vezes, nem olha a proposta. Ele vai lá direto no preço. E realmente, o que acontece é que ganha o cara que tem a melhor lábia. Não é o cara técnico. O que ganha é o comercial. Eu valorizo demais, inclusive, esse pessoal da área comercial, porque eles sabem se vender muito bem. Eu já perdi diversos clientes, possíveis clientes, em função desse perfil de profissional que vai lá, é matador
né? E ele fala aquilo que o empresário quer ouvir. Ele usa os termos da hora, os termos bacanas, os americanizados, dá aquele monte de exemplos, cita aquelas empresas, aqueles caras top, faz aquele discurso e o empresário compra aquilo lá. Ele gosta daquele discurso. Sempre tem o depois, né? Mas, assim, geralmente essas pessoas acabam levando nesse caso. Então, as indicações, elas são, obviamente, muito melhor, porque é alguém que já conheceu o seu serviço, que pode te dar uma indicação sólida, né? E um cliente bem atendido, nossa, é a melhor indicação que tem. Eu tenho cliente que, nossa, no Coca eu fiquei 10 anos como consultora. Eu tenho clientes que eu estou desde 2012 e às vezes não é contínuo, às vezes para que aí volta ali, a pessoa te chama de novo porque confia no seu trabalho, né? Então, essa forma do cliente escolher a consultoria é complicado, tem de tudo. E uma coisa que eu acho que eu até anotei, é assim, daí o que já aconteceu comigo, Daiane? Como eu te falei, o meu orçamento ele é bastante técnico e detalhado, porque eu acho que a gente tem que falar o que vai fazer. Então eu coloco dessa forma. Eu já vi empresário pegar a minha proposta e dar para outro fazer. Entendeu? Você tem de tudo. Você tem de tudo. O mercado é assim, né? E o que você vai fazer? Nada. Deixa rolar, porque você não tem o que fazer, né? Ou uma outra coisa muito comum de acontecer, Daiane, mas aí deixa eu só te interromper. Você percebe como existe um gap muito grande por parte desse empresário e que já seria um critério de seleção de consultor? Porque, veja bem, se você tem uma proposta super detalhada para o cara, aí ele pega a sua proposta, que você falou que já aconteceu isso com você, aí ele pega a sua proposta, aí ele chama um outro consultor. Ele está procurando consultor porque ele está com problemas na empresa dele e ele precisa de solução. Aí ele chama outro consultor e fala assim, olha, eu tô com essa proposta aqui. Isso, e eu queria que você fizesse exatamente da forma como está aqui. O cara se sujeitando a isso, eu penso assim, eu posso estar errada, né? Eu não sou a dona da razão. Mas o consultor se sujeitando a pegar aquela proposta de um colega, isso já seria um critério de seleção. Eu, pelo menos, como empresária, eu iria pensar, poxa, ele não está sendo ético com o colega, ele vai ser comigo? Mas acontece, e às vezes acontece com mais frequência do que a gente pensa. Uma outra coisa, Daiane, que é muito comum também é assim. Aí vem a pessoa da empresa, geralmente não é o diretor, é alguém da área da operação, um gerente, né? Enfim. E o cara está precisando daquele orçamento. Estou precisando, é urgente, papapá. Os meus orçamentos, como eu te falei, eles são... demora, às vezes tem orçamento que eu levo 3, 4 horas para fazer o orçamento. Sim. Porque é muito personalizado. E daí você se esforça, trabalha fim de semana, paga o seu quê, e manda a proposta o mais rápido que você pode. Você atendeu aquela demanda. E aí você fica, né, aguardando a pessoa dizer, não, eu recebi sua proposta. Não dá nada. Ou você fica aguardando um retorno. Não. E aí você procura a pessoa e fala, escuta aí, como é que... Não, se eu precisar eu te chamo. E simplesmente te dá aquela esnobada, tipo assim, já estou com a proposta, se eu precisar eu te chamo. Então existe uma falta de respeito das pessoas, entendeu? Não é nem com o consultor, porque eu acho que isso é uma falta de respeito com o outro, com o próximo, com o profissional, né? Como é que você vê isso aí? Ô, Regina, eu tenho que, às vezes, eu tenho que me controlar segurando a minha boca, né? A gente sabe que eu tô ao vivo, a gente tem que manter. A gente não conta pra ninguém, pode falar. A gente não conta, né? Mas é isso mesmo. E ainda, eu vivencio muito isso, não só com parte de proposta, né? Mas em N situações. Então, a falta de respeito ela é geral, né?
eu preciso da proposta para ontem. Aí você fala assim, até na hora do almoço eu te mando. Aí dá 11, 11 e pouco, você não vai mandar proposta? Né? Tem alguém que falou aqui, Capro, não se controla não. É a Paola. É a Paola. Tem que controlar, falou que essa língua aqui é grande, que é afiada. E aí, o que acontece? Pede a proposta para ontem, aí você fala assim, até na hora do almoço eu vou te enviar. Legal. Dá 11, 11 e pouco, a pessoa já tá te fritando. Aí, se você não responde o WhatsApp, ela põe lá 3 pontinhos de interrogação, como se diz, você vai me responder? Né? E aí, você manda a proposta, legal. Nem muito obrigado, não responde. Você falou que depois você entra em contato e a pessoa fala assim, não, eu te procuro, né? Isso quando responde. Porque às vezes você manda uma mensagem ou alguma coisa para perguntar se ficou com dúvida. Ainda mais em propostas muito detalhadas, igual você falou que a sua tem bastante detalhes e tudo mais. É normal a pessoa que está recebendo a proposta ter dúvidas em alguns tópicos e tudo mais, e você está querendo ainda dedicar mais tempo do que você já dedicou para elaborar aquela proposta, para esclarecer algumas dúvidas. Opa, travou de novo, Daiane. Você tá travando, tua internet está travando aí. Melhorou, agora melhorou. Mas não caiu. E aí, e aí deu uma travada. E aí depois você não tem nem resposta da pessoa. Você fica aí você pergunta, né? Você vai, a pessoa nem não tem resposta. Quando não, ela lê, ela tem coragem de ler o seu WhatsApp. Ela leu a mensagem que você mandou no WhatsApp, ficou azulzinho, você sabe que ela leu, mas ela não tem a capacidade de te dar um retorno, de falar assim, olha, eu não tive tempo de analisar ainda, na próxima semana entre em contato comigo. Ela não tem educação. Fechamos com outro. Qualquer retorno. Ou fechamos com outro, ou então, olha, tua proposta não é aquilo que a gente imaginou. É normal, gente. É normal você pedir uma proposta. Quando eu procurei um trabalho de marketing, eu cheguei a orçar com outras empresas. É normal, não fez sentido para o que eu procurava naquele momento. E eu fechei com a feedback. Mas, assim, naquele momento foi a que mais se adequou ao que eu estava procurando. Dá um retorno, sabe? Educação, né, Regina? Você não precisa falar. Você não precisa fechar com as propostas que você pegou. Você sabe como é que eu sinto isso um pouco, Daiane, já que nós estamos abrindo o jogo? Às vezes eu acho que essas pessoas que recebem o orçamento, elas se sentem superiores à consultoria, entendeu? Falar, nem vou responder, sabe como é que é? Dão uma esnobada. Eu sinto dessa forma, né? A Lisa está falando, é uma falta total de respeito e de educação com o outro. Mas é o que acontece. E é o que acontece na grande maioria das vezes. Porque eu sou insistente. Eu tenho um follow-up, enquanto o cara não me responder, eu fico mandando. Mas eu fico no vazio. E se o cara não te bloquear no final, sem te dizer absolutamente nada? Então, é assim, realmente a gente tem essa dificuldade que é horrorosa. Se você está aí, trabalha numa empresa, por favor, sempre dê um retorno, mesmo que seja não, um retorno é sempre bacana, né? Vamos falar um pouquinho mais, Daiane, sobre o preparo comportamental e o preparo técnico do que a gente vê aí no mercado, né? Deixa eu começar essa, daí você pega depois. O que eu vejo quando eu chego nas empresas? Porque sempre já passou um santo lá. Aí você vê que você vai, na verdade, ter que refazer o trabalho que alguém fez em outro momento daquela empresa. E aí você vê o trabalho, né? Não tem como não ver. Daiane, eu fico horrorizada, mas assim, chocada com as coisas que eu vejo que profissionais, colegas, fizeram nos clientes. E o cliente, pelo desconhecimento técnico, aceitou aquilo lá e fez aquilo que era bom para a falta de conhecimento do consultor, não que fosse bom para a empresa. Não sei se eu estou sendo clara. Eu vou dar um exemplo. Uma empresa em Santa Catarina desenvolveu um trabalho salarial lá em São Joaquim. Aí eu fui lá.
E tinha passado esse consultor antes, até me falaram que era um senhorzinho, tal, não sei o quê, e eu fui olhar. Gente, até o piso, até empregado, fora, abaixo do piso salarial, tinha. Com relação às tabelas, ele tinha uma tabela com cerca de 30 salários para cada cargo. Era um negócio, assim, estrondoso, sabe? E a empresa, aceitou. Até o momento que tem que refazer o trabalho. É aquilo que eu falo às vezes, né? O barato às vezes sai muito caro, porque não é o custo do consultor, né? É o custo daquilo que fica na empresa, do encarecimento do trabalho através da folha, da abertura do passivo trabalhista daquela empresa. Isso é o que custa caro, né? Não é o que o consultor vai cobrar. O que custa caro é a herança que ele deixa. E pegando um gancho que a Paula Martucci fez aí. A Paula é colega também, é consultora, talvez você conheça. E ela falou que ela já chegou numa empresa e teve que recomendar para o dono demitir a esposa, porque estava fora de processo e ela ainda era amiga da esposa. Foi um negócio tenso, mas acho que ela fez o que achou. E eu já tive uma situação onde a empresa me contratou, mudando um pouco o saco para mala, mas tá tudo no meu balaio. Uhum. A esposa me contratou, mas e a empresa tinha deixado para aquela pessoa, para a esposa, a empresa. E o marido ali, entendeu? E eu já saquei a situação. Aproveitando o gancho, quando é empresa assim familiar, eu não sei você, mas não dá umas borboletas assim no estômago? Nossa, é grave. Dá muito mais trabalho do que uma empresa não familiar. E daí, Daiane, olha só o que aconteceu. E eu já saquei a situação, entendeu? Porque tudo quanto era reunião, tudo que acontecia, só bomba pra cima de mim, e bomba, e os caras não gostando, e falando mal de mim, reunião assim, reuniões horrorosas pro meu lado, né? E eu cheguei pra esposa, ela que tinha me contratado, eu falei, olha, você fica esperta que você vai ter uma surpresa. O seu marido quer a sua empresa. Não deu outra, Daiane. O tempo passou uns 2 anos depois disso, não deu outra, ela separou, o cara ficou com a empresa dela. Então a gente vê de tudo no mercado, né? De tudo. Esse gancho que você falou. Bom, empresa familiar, quando eu vejo que a empresa familiar me dá borboletas, eu posso me dar um monte de borboletinhas, assim, que é bem complicado, né? Às vezes o cara quer resolver, o outro não quer, dá aqueles conflitos, enfim, mas dá até um arrepio. E quando a gente passa por empresas assim, eu tive uma recente também, e já tinha passado um tanto lá, como você diz, né? E o que eu mais vejo, Regina, é a falta de preparo. Não só do consultor, existem duas vertentes aí. Consultores com falta de preparo, se aventurando porque ficou desempregado. Então, ele tinha lá ele tem uma vasta experiência naquela área de empresas que ele passou. Mas isso é diferente de ser consultor. Nós falamos isso lá no início. Então, ele ficou desempregado. Poxa, tá difícil recolocação, né? Não tá conseguindo recolocação dentro daquele salário que ele tinha. Ai, as minhas amigas lindas entraram, a Giane e a Dani, ó. Beijo pra vocês. Sabe onde elas estão, Regina? Oi. Nem te conto. No bar. E me deixaram aqui. Eliane e Budim. Ó, elas estão todas no bar e me deixaram aqui com você. Olha que gracinhas. E aí, mas ainda aqui eu vou pra lá. Aí, Regina, eu vejo duas situações, né? Eu vejo a situação do consultor, que ficou desempregado, e aí não se recolocou e precisou trabalhar com isso, e começou, eu vou ser consultor, aí vai lá, né, e se lança como consultor, mas ele não tem um preparo para atender empresas como consultor, porque é técnico. Emocional e técnico. Então, ele não tem esse preparo. Então, a gente vê esse tipo de pessoa, às vezes passa pela empresa. O outro tipo de pessoa que passa pela empresa são os verdadeiros picaretas mesmo. Esse vamos deixar por último. Aí nós temos realmente os picaretas mesmo, porque assim, tá assim. E aí nós temos também um outro gap, que é a falta de preparo e de informação por parte de quem está contratando. Eu sempre falo, inclusive nos meus cursos,
que eu recomendo assim para as empresas, né? Antes de você contratar qualquer tipo de salário, vá se informar, faça um curso sobre aquele assunto, se informe sobre as boas técnicas, porque ele vai ter mais segurança na hora de contratar, né? Você vê, as pessoas despreparadas, eu elenquei aqui algumas coisas, que é o que eu vejo quando eu chego assim, depois, infelizmente a gente vê tanto trabalho mal feito, mal executado, mal implantado, e com tantas assim, decorrências ruins para a empresa, né? Inclusive trabalhistas. Os trabalhos não têm planejamento. Me parece muitas vezes que o consultor ele entra na empresa, mas ele não quer sair. Ele não quer entregar o trabalho, né? Falta planejamento. O desperdício de tempo dos outros, né? Eu vou te dar um exemplo. E a pessoa achava isso top. Eu já vi avaliação de desempenho durar 2 dias inteiros por pessoa. Desculpe, isso é uma coisa inviável. Na minha cabeça não tem nada disso. Falta de experiência. Então, é aquela pessoa que está entrando no mercado e acha que deu a sorte, às vezes, de conseguir um cliente, mas não tem experiência. E essa falta de experiência dele não só pode trazer prejuízo grande para o cliente, mas para ele mesmo. Então, eu penso assim, se você quer ser consultor, você tem que começar assistindo alguém já que tem experiência no assunto, porque são muitas vertentes, são muitas variáveis para você dar conta. Então, a gente vê que a experiência, você tem que fazer uma carreira na consultoria. Você tem que começar a consultoria, vai aprendendo para poder você chegar e ser um consultor sênior, ser um cara top, né? A profundidade dos conhecimentos que a gente vê são muito rasos. Então, eu chego numa empresa que aplicou um trabalho salarial e eu vejo o que foi feito, você vê que aquele conhecimento era raso, entendeu? A pessoa deu recomendações fracas, que vão dar, que a empresa vai ter que refazer, tanto que acabo chegando na empresa. Então, você vê que houve falhas técnicas no trabalho. Fica aquela coisa superficial, né? E ligado ao planejamento, que eu falei já, são os prazos, né? Então, assim, uma coisa, quando eu faço, por exemplo, uma proposta, tem vários tipos de proposta, né? A mais comum é aquela que você apresenta um projeto e dá o prazo de execução. E tem propostas abertas. Não, você vai executar o serviço, eu vou lá, Daiane, na sua empresa, e você tem mão de obra disponível para isso, eu vou lá, ensino, e vocês fazem e orientam. E verifico se está tudo certo. É outro tipo de proposta, né? Então, esse tipo de proposta, a empresa tem que saber muito bem o que ela está fazendo. Por isso que eu acho que quando a gente quer ser consultor, a gente tem que saber exatamente o que a gente vai oferecer para não prejudicar ninguém. E aí, Daiane, nós chegamos nos verdadeiros picaretas que tem no mercado. E esses bagunçam o coreto mesmo. E não são só pessoas novas, não, gente. Tem pessoas, assim, já calejadas que são picaretas. A gente encontra muito picareta no mercado. Encontra ou não encontra, Daiane? Eu acho que é melhor eu me calar. Não me comprometer muito. Você falou assim, né? Não é pessoas muito novas. Você sabe que eu já encontrei pessoa, inclusive é conhecidíssima, se vende pela lábia e é um verdadeiro picareta, Regina. E não é novo, sabe? Não é novo. Pois é. A gente tem... E eu falo que fica pior a situação, porque tem anos de estrada, então, né? Porque a pessoa que é nova, então ela é nova, e aí ela tá lá, ela é o picareta, né? Mas ela ainda é nova. Agora aquele tentando acertar, tentando achar o seu caminho. Ainda... Ou não, ou aqueles que já estão na pós de se formar um verdadeiro picareta mesmo, né? Nós temos duas pessoas. Mas nós temos aquelas pessoas um pouco mais experientes, a Paola não se cala. Aí nós temos aquelas pessoas um pouco mais experientes, que o network dela é fantástico.
que é aquela pessoa que chega nos lugares e aí as pessoas, fulano, gostei, que não sei o quê, aqueles abraços calorosos, sabe? Nossa, essas pessoas não imaginam tanto que isso facilita a picaretagem delas, É, né? é, Porque vai. além de serem picaretas, ainda tem porta aberta, porque o network é fantástico. Exatamente. É o cara que vai sempre almoçar, que manda o presentinho, que tá sempre ligando, oi, como é que tá, papapá, papapá, e a família vai bem. É esse cara. É esse Nós cara temos que muito pode disso. descambar para Ó, isso mesmo. É. Tá muito cheio o mercado e eu sempre falo assim, sabe, Daiane, que eu sou raiz, né? É, não só pela bagagem que eu tenho, pela minha formação, mas eu sou raiz. Eu entendo que os meus cursos, o trabalho que eu faço é um trabalho raiz. Ou seja, a partir daquela base, pô, a empresa pode desenvolver N metodologias, N coisas, mas ela tem que ter a base. E a base bem estruturada, ela tem que contratar uma pessoa que saiba o que está fazendo, entendeu? Às vezes contrata uma pessoa mais jovem e eu acho que o jovem ele tem muitas qualidades. E eu até dou um bom desconto, porque o jovem às vezes erra, mas tentando acertar. É diferente do cara que já tem uma bagagem, entendeu? E vai lá e engana todo mundo e entrega aquelas porcarias que a gente vê. Eu dou mais desconto para o jovem que tenta acertar, tenta fazer o certo, do que para um cara que já tem bagagem e faz as cagadas que a gente vê. exatamente. Ô, Regina, e como que tá nosso tempo aí? Senão eu falo muito, hein? Não, olha, nós estamos. Todos os assuntos que eu anotei para a gente falar foram falados. O que eu acho Ah, então, agora que a gente pode, até para dar uma aliviada na turma, é assim. Bom, se você quer ser um consultor, a gente te contou como é que é. Não são flores, não. Um outro aspecto muito importante, se você pensa em trabalhar com consultoria, é fazer um caixa. Porque hoje você pode ter clientes, entendeu? Mas amanhã pode vir uma crise como uma pandemia dessa e você não tem mais cliente. Então, como é que você vai fazer? Você vai voltar para procurar emprego de novo ou você vai segurar a onda? Então, a estrutura financeira, ela tem que estar, tem que fazer parte da pessoa que quer ser um consultor. Tem que fazer caixa para aguentar o ano ruim, porque tem os anos que são maravilhosos e tem aqueles anos que são horrorosos. E é o mercado que manda nisso, não é a gente, né? Então a gente tem que ter caixa. Tem que ter caixa ou não tem, Daiane? tem que ter caixa. Para quem está começando aí, né, que quer tornar um consultor, eu falo isso até por experiência. Você começa como consultor, ainda mais se você era CLT, você tinha aquele salário e tal, e você começa como consultor, e quando você fecha seu primeiro projeto, você se deslumbra um pouco com o valor que entra daquela consultoria. Mas você tem que entender que às vezes aquele projeto vai levar 2, 3 meses. Pode ser que você não consiga e não tenha estrutura para pegar outro projeto dentro Junto, daquele mesmo período, né? Então exatamente. você precisa se controlar e saber que que aquele valor não é para você torrar ali naquele mês, né? E aí isso acontece muito, né? Não pode se diz, eu falo assim que o maior risco de quem está começando é de se deslumbrar. É igual corretor de imóvel, né? Corretor de imóvel também é assim. Ele vende um imóvel, a comissão dele daquele mês é ótima, né? E aí depois ele passa 2, 3 meses sem vender outro, né? Então, acho que o importante do caixa é você traçar uma meta e ter uma média de salário. E o restante você deve Isso. poupar e fazer um caixa. E assim, para aquela pessoa que tem essa vontade de empreender e de ser consultor, tem mais uma coisa que eu vou falar. Você tem que ser organizado na sua vida financeiramente, eticamente e em tudo. Você tem que ser uma pessoa muito bem estruturada e muito bem resolvida. Eu já tive consultores, já vi consultores, tive a oportunidade até de trabalhar com alguns consultores que, assim, o cara é um quebrado, devia para Deus e o mundo, tinha um nome sujo no mercado, no Serasa, não sei o quê, e esse cara vai lá na empresa para dar consultoria. Quer dizer, é incoerente. Então, se você quer ser consultor, tenha a sua vida bem organizada e bem estruturada, porque na empresa você querendo ou não, o consultor, ele deve ser olhado, ele acaba sendo olhado como um exemplo, entendeu? Ou deveria ser.
Então, a gente tem essa responsabilidade de conduzir a empresa para o bom caminho. E não existe bons profissionais que não sejam boas pessoas. Pessoas éticas, corretas, que respeitam o outro, entendeu? Que levam a sua vida em equilíbrio. É ou não é, Daiane? Claro. O recado que eu tenho aí para quem está, né, iniciando e quer ser um consultor, Regina, se você optou, né, e quer ser um consultor, invista na sua carreira, se desenvolva, se dedique, organize a sua vida, né, tenha estrutura e seja um consultor foda, aqueles consultor que é indicado. E não caia na margem dos picaretas, né? E nem na margem de que você precisa vender a sua consultoria porque você é bom comercialmente falando. Não. Faça com que os seus clientes te procurem porque você realmente é bom consultor. E eu acho que também é válido a pessoa fazer o que eu chamo de o coworking, né? É aquele você compartilhar isso com outros consultores, às vezes mais experientes. Pergunte, pega uma dica. Hoje em dia, as pessoas se conhecem, né? Eu conheço o trabalho dos meus concorrentes, eu sei quem são. E se precisar trocar uma figurinha, eu troco. E se for alguém que estiver começando e quiser eu estou prestando um serviço numa empresa, eu estou meio encalhado aqui, o que eu tenho que fazer? A gente orienta. Eu acho que faz parte do meu momento, por exemplo, profissional. Isso daí é tranquilo, né? Eu acho que a gente tem que pedir ajuda para os universitários quando a coisa aperta. E não eu acho que é importantíssimo. Eu acho que é importantíssimo o consultor ter um outro consultor para se espelhar. Então, assim, se você é um consultor de uma determinada área, você provavelmente deve conhecer consultores mais experientes que você da mesma área. Então, você ter em quem se espelhar, ter um mentor ali para te auxiliar, eu acho isso fundamental. Acho que desenvolve muito. Principalmente quem veio de CLT, a realidade é outra, é completamente diferente. Né, Regina? Nós falamos isso no início. Então, acho que você poder contar com a experiência de um consultor é muito de um outro consultor que você confie, né? Não de um picareta. Aí eu acho que faz total diferença. Bom, Daiane, estamos chegando no fim da nossa live aqui. Queria que você dissesse aí deixasse aí tua mensagem para a turma e vamos nos despedir aí do pessoal. Fala aí a tua mensagem final para a turma. Bom, eu sou uma pessoa assim que amo network, né, Regina? Acho que a maioria que tá aí, a Carol, muito bom, meninas. E eu sempre fui de compartilhar muito, né? Eu nunca fui de guardar muito as coisas, não. No começo eu até falei que eu tinha um segredinho lá meu do recrutamento e seleção e tudo mais, que eu descobri aí ralando muito. Mas se você está iniciando e se eu puder, né, compartilhar e colaborar, podem contar comigo. Então, meus contatos estão aí, né, através do grupo RH e você. E vai ser um prazer realmente poder trocar figurinhas e ficar aí à disposição de vocês. Regina, acredito que foi fantástico. Acho que eu consegui me segurar algumas coisas. Agradeço pelo convite. Tenho assistido suas lives. Bom, você sabe que você é uma consultora fora, né? Vamos dizer assim. É muito bom poder ter uma parceria com você e com a Rosa Consultoria. Eu acho assim que eu sou uma consultora foda porque eu já estou numa faixa etária que eu me permito ser bem eu, sabe como é que é? E isso faz a gente melhorar, essa que é a verdade. Eu agradeço demais, Daiane, você ter topado a gente fazer essa live, prestigiou bastante aí a nossa live. Para o pessoal que não pôde assistir inteiro, que depois assista lá no IGTV. E eu tenho um canal no YouTube também que eu estou divulgando, chama Regina Ross. Agradeço a turma aí se puder se inscrever lá, tá bem no comecinho, não tem quase ninguém. Então, se puder ir lá, é legal também. Amanhã nós vamos ter uma live muito especial, Daiane. Na verdade, vai ser uma live com a minha prima de São Paulo e o marido dela. A minha prima é a Marli Wellendal, ela é médica cardiologista, muito especializada lá em São Paulo, sabe? Ela trabalha CLT, mas ela é muito top. E o marido dela é o PC Bernardes, que foi presidente da agência África, entre outras coisas. Era o cara que fazia aquelas coisas da Globo, botava os comerciais, que fazia jingle.
é um cara muito fodido, sabe? Um cara muito bom. Então vai ser uma live especial porque é a família, vamos colocar assim, né? E eu gostaria que o pessoal participasse, vai ser aqui nesse canal, na Ross Consultoria. Seria legal se o pessoal prestigiasse. Agradeço demais aí todos vocês que estão participando, a Baldaia, que está vindo em todas, a, a Luciana, que está vindo sempre, está aí, e o pessoal, Paula Martucci, que está sempre presente. Agradeço demais aí, vocês prestigiam demais a nossa live, viu? Estamos aí, estamos junto, qualquer coisa que precisar, nós estamos sempre às ordens. Não é mesmo, Daiane? Com certeza. É Então, só. Agora não tem mais telefone, né? Agora é exato. agora é tudo no Zap. Vamos lá. Agora é tudo exato. Obrigada por Regina, um abraço. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã. Obrigada, Amanhã tem Regina. mais. Amanhã tem mais, verdade. Até amanhã. Vamos. Beijo. Tchau, tchau. Pessoal.